Fique sabendo agora tudo o que irá acontecer nesta semana de estreia da novela Mãe. No primeiro capítulo da novela Mãe, um anúncio urgente ecoa pelas rádios de todas as unidades policiais. A mensagem é clara e desesperadora. Uma menina desapareceu. A última vez que foi vista, ela usava uma boina vermelha e um casaco da mesma cor. As equipes de busca se mobilizam rapidamente, vasculhando cada canto da região. Um policial se aproxima de uma mulher em prantos e lhe mostra uma boina encontrada durante as buscas. A confirmação vem com a voz embargada. Sim, pertence à sua filha, Meleque. A busca se intensifica, agora também pelo mar. Um dos socorristas se sente culpado, tomado pelo pensamento de que poderia ter feito algo para evitar a tragédia. As ondas continuam batendo com força, enquanto as equipes trabalham incansavelmente. A história, então, retrocede 7 dias, revelando o que aconteceu antes do desaparecimento. É uma manhã comum e Meleque acorda sua mãe com alegria infantil, chamando-a de mamita. A mãe, exausta de trabalhar todas as noites até tarde, reage com irritação e pede que ela não faça barulho, temendo acordar o companheiro. A menina, assustada, pede desculpas e tenta se ocupar, indo verificar se o chá está pronto. Mas ainda nem ferveu. Com inocência, Meleque tenta compartilhar algo importante sobre seu dia. Conta que o cachorro da escola, Pamuk, faleceu e que todos os alunos o enterraram juntos no pátio. A professora Randan chorou muito e disse que Pamuk foi para o céu encontrar seus pais. Meleque fez um desenho em homenagem a ele que ficou pendurado na sala. Mesmo assim, a mãe permanece distante e indiferente ao entusiasmo da filha. A menina ainda se preocupa com Sakis, um animal de estimação, prometendo buscar mais comida no caminho de casa. Antes de sair, pede à mãe que penteie seu cabelo, explicando que a professora Randan fica brava quando ela vai à escola com os cabelos soltos. A mãe, dizendo que está com dores nos dedos, pede que ela mesma o faça e promete, sem convicção, fazer as tranças no dia seguinte. Meleque aceita em silêncio e segue seu caminho. Na escola, surge uma mudança inesperada. A professora Randan sofreu um acidente e quebrou a perna. Uma nova professora, Zeynep, assume a turma, nervosa, mas determinada. A diretora a tranquiliza, dizendo que basta cuidar das crianças e seguir o conteúdo. Naquele dia, Zeynep propõe que os alunos escrevam uma carta para Pamuk como uma forma de lidar com a perda. Meleque, porém, se recusa. Quando perguntada, responde com lógica e inocência. Ele não pode ler porque já se foi. Alguns colegas se incomodam com sua resposta, mas ela mantém seu ponto de vista. Mais tarde, a diretora explica a Zeynep que Meleque é uma menina diferente. Seu pai faleceu jovem e às vezes ela faz perguntas ou comentários que os outros não compreendem. Em casa, a realidade é dura. O companheiro da mãe exige chá e comida com rispidez, reclama da casa bagunçada e dos brinquedos espalhados, mostrando impaciência. A mãe tenta contornar a situação, explicando que Meleque está na escola e se apressa em arrumar tudo. O ambiente é tenso e pesado, revelando o contraste entre o mundo de inocência de Meleque e a frieza da casa onde vive. No dia seguinte, Meleque chega à escola com um gesto de ternura. Ela presenteia Zeynep com sua boina vermelha, em forma de agradecimento por não tê-la forçado a escrever a carta para o cachorrinho Pamuk. Zeynep tenta recusar, dizendo que não fez nada de especial, mas Meleque insiste, explicando que a antiga professora, Randan, a teria obrigado. Quando Zeynep tenta devolver o presente, a menina sorri e diz que ela pode usar a boina para se proteger do frio, revelando sua natureza generosa e sensível. Mais tarde, Meleque volta para casa radiante, trazendo alface que conseguiu do verdureiro para alimentar seu pequeno bichinho de estimação, Sakis. Mas sua mãe está impaciente e cansada. Mal escuta o que a filha diz, antes de sair apressadamente para o trabalho noturno. Durante a noite, o silêncio é quebrado por um pequeno ruído. Meleque, sem querer, acorda o homem que dormia na sala. Irritado, ele se levanta e começa a gritar, acusando a menina de fazer barulho de propósito. Meleque tenta se explicar com a voz trêmula, dizendo que não queria incomodar, mas o tom dele fica cada vez mais duro. A menina se encolhe, com o coração acelerado, tentando conter as lágrimas.
Na manhã seguinte, o clima muda. Na sala de aula, as crianças estão lanchando, mas Zeynep percebe que Meleque não come nada. Ela pergunta com carinho o motivo, e a menina responde que já comeu bastante em casa. Uma colega, porém, comenta que Meleque nunca traz lanche para a escola. A professora observa, preocupada. Pouco depois, a menina pede para ir ao banheiro e demora a voltar. Zeynep pede que outra aluna vá verificar, mas a estudante retorna aflita, dizendo que Meleque desmaiou. Imediatamente, a professora corre até lá e encontra a menina inconsciente. Ela a carrega nos braços, chamando seu nome com desespero. Coloca-a na enfermaria e pede que todos saiam da sala para dar privacidade à pequena. A diretora chega e conversa com Zeynep no corredor. As duas estão visivelmente preocupadas. A diretora acredita que a menina precisa de atendimento médico e decide chamar a mãe para uma reunião urgente. Ela também revela suas suspeitas. Meleque apresenta sinais de fraqueza, está abaixo do peso e da estatura esperada para sua idade e, segundo os colegas, nunca leva lanche. Além disso, há algo ainda mais alarmante: marcas e ferimentos que não deveriam estar ali. Enquanto isso, Meleque desperta na enfermaria, confusa, murmurando frases sobre o mundo ser redondo e pequeno. Zeynep sorri e tenta confortá-la. A menina, então, conta que a professora Cecim fez muitas perguntas pessoais. Perguntou se ela ama a mãe e se a mãe cuida bem dela. Logo depois, Meleque faz uma pergunta dolorosa. Quer saber se Zeynep acredita que todas as mães amam seus filhos. É uma dúvida que revela mais do que qualquer resposta. Zeynep segura sua mão e garante que tudo ficará bem. Explica que chamaram sua mãe para conversar e que depois ela poderá ir para casa descansar. Mas a reação de Meleque é imediata. Ela não quer voltar. Pede com a voz baixa para ficar na escola, onde se sente mais segura. Algum tempo depois, a mãe chega. A professora Cecim tenta conversar com ela, mencionando o desmaio e sugerindo que a menina seja levada ao médico. Mas a mãe responde com frieza, afirmando que sabe cuidar da filha e que não precisa de conselhos. Meleque, tentando evitar um conflito, implora para irem embora, prometendo dormir assim que chegarem em casa. A tensão é visível. Cecim e Zeynep observam enquanto mãe e filha se afastam, trocando um olhar silencioso que diz tudo. Algo muito sério está acontecendo e aquela menina frágil e doce precisa de ajuda antes que seja tarde demais. Zeynep vai até o escritório do reitor em uma universidade. O Sr. Ercan a recebe calorosamente. Zeynep explica que veio visitá-lo porque não soube nada dele recentemente e espera não estar incomodando. Ele a convida para sentar e oferece algo para beber, mas ela recusa educadamente. Zeynep traz consigo novas fotografias que tirou, todas com histórias bonitas por trás. Ela promete enviá-las por e-mail. O reitor elogia entusiasmadamente as fotos, dizendo que mais uma vez ela produziu imagens belíssimas. Ele revela seu desejo. Quer que ela faça parte da equipe de pesquisa o mais rápido possível. Os alunos que estudam suas pesquisas estão muito entusiasmados com seu trabalho. No entanto, há um problema. O orçamento ainda não foi aprovado. Zeynep conta que aceitou um trabalho temporário enquanto aguarda aprovação. Quando ele pergunta aonde, ela responde que está fazendo uma substituição em uma escola. O reitor expressa desconforto, dizendo que sabe que ela não está à vontade por culpa deles. Zeynep rapidamente esclarece que não disse isso por esse motivo, mas que precisará avisar a escola com antecedência caso consiga se juntar à equipe. De volta à escola, a professora Cecim conversa com o diretor sobre a situação de Meleque, uma aluna que tem despertado nela profunda preocupação. A professora acredita que algo grave pode estar acontecendo em casa e sugere que os serviços sociais acompanhem o caso mais de perto. O diretor, surpreso com a gravidade da suspeita, pergunta como ela chegou a essa conclusão. Cecim explica que a menina tem apresentado sinais de descuido e machucados frequentes, além de um comportamento muito retraído. O diretor reconhece que há motivos para preocupação, mas pede cautela. Ele lembra que, para qualquer intervenção, é necessário apresentar provas concretas, relatórios médicos, testemunhos ou confirmações oficiais. Cecim insiste que o comportamento da aluna é alarmante e lembra que, muitas vezes, crianças em situações difíceis tentam esconder o que vivem por medo ou vergonha. O diretor escuta com atenção, mas reforça que eles precisam agir dentro dos limites legais. Determinada a proteger sua aluna,
Cezin afirma que buscará entender melhor o que está acontecendo e promete reunir as informações necessárias para que as autoridades possam intervir de forma adequada. Ela convida a professora Zeynep para acompanhá-la após as aulas. As duas professoras chegam à casa de Melek. Cezin e Zeynep chegam ao bairro onde Melek mora. A professora bate várias vezes na porta, chamando pelo nome da menina e se identificando. Como ninguém responde, uma vizinha aparece curiosa, perguntando o que elas desejam. As professoras explicam, com gentileza, que são da escola de Melek e estão preocupadas, pois a aluna tem faltado às aulas. A vizinha comenta, em tom preocupado, que a vida naquela casa é cheia de brigas e que os vizinhos já estão cansados das discussões constantes. Nesse momento, Shulei aparece ao longe, caminhando com a filha. Melek parece abatida, o que imediatamente desperta a atenção das professoras. Cezin se aproxima e pergunta, com cuidado, se está tudo bem. Shulei, visivelmente desconfortável, reage de forma defensiva e quer saber o motivo da visita. Cezin explica que não costumam fazer esse tipo de visita, mas que a situação de Melek é especial e que elas apenas querem garantir que a menina esteja bem. Tentando manter o controle da situação, Shulei sorri e pergunta à filha se algo aconteceu. Melek, tímida, responde que está tudo bem e que apenas se machucou brincando. A professora observa o olhar da menina e percebe que há algo mais por trás daquela resposta. Mesmo assim, prefere não insistir. Com voz firme, agradece a atenção da mãe e deseja melhoras à criança. Ao se afastar, Cezin desabafa com Zeynep que nada do que ouviu parece verdadeiro. Confessa que sente pena da menina, uma criança que, mesmo em silêncio, tenta proteger quem mais precisa de ajuda. As duas caminham de volta em silêncio, com o coração apertado e a sensação de que algo muito errado continua escondido por trás daquela porta. De volta à escola, Cecim insiste com o diretor para que algo seja feito. Ele, já impaciente, pede que ela pare de tocar nesse assunto, dizendo que não há provas suficientes. A professora, indignada, responde que o silêncio é o que permite que tantas injustiças continuem. Em um momento de desespero, desabafa que gostaria de poder tirar a menina daquela situação, mas é imediatamente repreendida. O diretor a lembra de que existem limites legais e pede que se concentre apenas em seu trabalho. Sozinha no corredor, Cecim sente-se frustrada e impotente. Questiona por que ninguém parece disposto a agir e se pergunta o que mais precisa acontecer para que alguém ajude aquela criança. Ainda assim, promete a si mesma que não desistirá. Enquanto isso, a narrativa muda para o cotidiano silencioso de Melek, onde o medo e a solidão fazem parte de cada dia. A menina busca conforto nas pequenas coisas que ama: o som da chuva, o cheiro das flores, o gosto do sorvete derretido. São lembranças simples, mas que lhe dão força para continuar. Do outro lado da cidade, Zeynep se prepara para uma viagem de pesquisa. Antes de partir, decide passar na casa da aluna para devolver seu caderninho. Ao chegar, algo inesperado chama sua atenção: um leve movimento perto da entrada. Quando se aproxima, encontra Melek em estado de extrema fragilidade. Com delicadeza, Zeynep se abaixa e pergunta se ela está bem, se precisa de água ou comida. A menina, com voz quase inaudível, pede para ir ao jardim da mesquita, o lugar onde se sente em paz. Lá, explica de forma inocente que acredita que daquele jardim, um dia alguém virá buscá-la para um lar cheio de amor. Diante dessas palavras, Zeynep se emociona profundamente. Ela entende que não pode mais ficar de braços cruzados e decide, com o coração firme, que fará de tudo para mudar o destino daquela criança. Zeynep observa sua aluna Melek, enquanto a menina pensa em suas coisas favoritas: fazer bolhas de sabão, a chuva no verão, fazer aviões de papel, tranças no cabelo, sorvete derretido, mães em comerciais de shampoo e pássaros que migram. Melek implora repetidamente aos pássaros que a levem com eles, revelando o seu desejo profundo de escapar. A professora pergunta onde a menina guardou sua câmera, lamentando que ela tenha perdido os pássaros.
Em um momento crucial, a professora anuncia que vai sequestrar Melek, reconhecendo que talvez não seja a maneira correta, mas acreditando que pode ser sua mãe se a menina também quiser. Ela propõe que vivam juntas dali em diante. Melek questiona se a professora realmente quer viver com ela, e Zeynep explica que o dia seguinte é o dia da mentira, quando todos podem mentir para todos. Elas irão para um lugar onde ninguém as conheça. A professora será sua mãe e Melek será sua filha, construindo uma nova vida e escondendo a verdade de todos. A professora pergunta se Melek consegue guardar essa mentira pela vida inteira e pede que a chame de mãe. Melek começa a chamá-la carinhosamente de mamãe, mamãezinha linda, enquanto a professora promete que sempre estará com ela, dizendo que Melek não está sendo abandonada, mas sim abandonando sua situação atual. Zeynep instrui cuidadosamente Melek sobre o plano. A menina deve ir para casa, agir como se nada estivesse acontecendo, preparar-se como se fosse para a escola e sair sem que a mãe desconfie de nada. Quando Melek chega em casa, sua mãe biológica está indiferente, dizendo que vai dormir e não quer ouvir sua voz. Enquanto a mãe toma banho, Zeynep trabalha para conseguir dinheiro, planejando sacar suas economias do banco e vender seu carro para comprar roupas para Melek. Ela deixa algum dinheiro e diz que Melek pode comprar outro coelho se quiser, referindo-se a algo importante para a menina. O plano continua com Melek indo até o porto, onde a professora estará escondida esperando. A menina deve ir até a beira do cais e esperar que alguém a veja. Um adulto preocupado grita para ela sair dali, alertando que pode cair no mar e que haverá uma tempestade. No momento certo, Melek deve jogar sua boina no mar e correr para a professora, simulando um acidente. O plano funciona. Testemunhas veem a situação e acreditam que a menina de 7 anos, Melek Aki, caiu no mar durante a forte tempestade. As autoridades iniciam buscas, mas não encontram nada. As notícias se espalham rapidamente sobre a menina desaparecida que usava uma boina vermelha e casaco vermelho. Um jornalista começa a investigar o caso, visitando o local e tentando falar com a mãe de Melek. Enquanto isso, Zeynep e Melek fogem de ônibus para Istambul, comendo rapidamente para não perder o transporte. A equipe de resgate continua procurando, mas as autoridades começam a perder a esperança à medida que o tempo passa. Chulé permanece em choque, imóvel, sendo levado à delegacia para prestar depoimento. Pessoas comentam sobre a tragédia, embora muitos acreditem que ela esteja morta devido à forte correnteza. Em Istambul, Gonu sai da prisão e chegam a uma casa que pertence a uma amiga que ainda está na prisão. Um vizinho comerciante chamado Arif a recebe, explicando que foi informado de sua chegada e mostrando a loja e o caminho para a casa. Enquanto a professora e Melek precisam passar por uma fiscalização de identidade e quando Melek diz que precisa ir ao banheiro urgentemente, conseguem evitar uma situação potencialmente perigosa com a polícia. No banheiro público, seus pertences são roubados, incluindo um envelope com dinheiro, deixando-as apenas com o pouco que restou. A professora se desculpa repetidamente pela situação difícil. Enquanto isso, na cidade natal de Melek, sua mãe biológica está sendo interrogada sobre um homem com quem foi vista, revelando uma vida problemática. Zeynep, tentando manter a calma, explica à menina que não podem ir à polícia denunciar o roubo, pois teriam de informar o endereço, e se fizessem isso, suas identidades seriam descobertas. Sem outra saída, as duas embarcam em uma balsa, deixando para trás uma vida marcada por dor e medo. Durante a travessia silenciosa, a professora toma uma decisão que mudará tudo. Diz a Melek que a partir daquele momento ela precisará de um novo nome, um nome que simbolize recomeço, liberdade e proteção. Se alguém a encontrasse, a menina seria afastada dela. Depois de pensar por alguns instantes, a professora escolhe chamá-la de Turna, como a ave migratória que sempre encontra um caminho para o lar. Melek sorri pela primeira vez em muito tempo. Aceita um novo nome com alegria e esperança, sentindo que finalmente poderá ter uma nova vida. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Gonu, uma mulher recém-saída da prisão, caminha com passos firmes até a casa da senhora Kajid. Seu objetivo é claro:
Agradecer à mulher que cuidou de sua filha como se fosse sua própria durante todos os anos em que esteve encarcerada. Com emoção, Gonu expressa sua profunda gratidão, reconhecendo que Kajide foi uma verdadeira mãe para a menina. Kajide, serena e firme, responde que não esperava nada em troca e que a filha de Gonu recebeu o mesmo amor e educação que suas outras meninas, todas tratadas como irmãs. Ao perguntar sobre a filha, Gonu ouve que a jovem terminou os estudos, começou a trabalhar e vive uma vida simples, longe de Istambul. Kajide relembra o acordo feito no passado. A filha de Gonu sabe que é adotada, mas as outras acreditam que são irmãs biológicas e assim deve continuar. Com um olhar sério, exige que Gonu cumpra sua promessa de nunca procurá-la, por mais difícil que seja. Gonu, com lágrimas nos olhos, jura que se lembra da promessa e que jamais faria algo que pudesse prejudicar a filha que tanto ama, mesmo que isso signifique nunca mais vê-la. Enquanto isso, a história retorna a Turna e a professora. Elas chegam perto da casa da avó, mas a mulher explica à menina que não podem ir juntas. Pede que Turna a espere em um pequeno café, prometendo que voltará logo com o dinheiro necessário. A menina, confiante, concorda e fica sentada sozinha, observando a rua movimentada. Pouco tempo depois, Gonu passa diante do café. O olhar dela se cruza com o da menina. Turna chama pela mãe, e Gonu, sem entender o motivo da emoção repentina que sente, para e observa. Há algo familiar naquele rosto, algo que toca o fundo de sua alma. Nenhuma das duas sabe, mas o destino acaba de colocá-las frente a frente, mãe e filha, sem que reconheçam quem realmente são. Zeynep retorna à casa da mãe depois de abandonar seu apartamento e a escola, sem dar notícias por um tempo. A mãe, preocupada, mas compreensiva, recebe a filha e imediatamente oferece ajuda financeira quando Zeynep menciona que precisa de dinheiro até encontrar emprego. A mãe pede que ela não deixe a irmã sozinha no dia mais importante de sua vida, reforçando a importância da família. Zeynep pega o dinheiro e sai apressada, prometendo manter contato. Em uma loja de departamentos acontece um incêndio e todos são evacuados às pressas. Zeynep, que havia deixado Turna na loja, retorna desesperada procurando pela criança. A menina não está no local evacuado e Zeynep entra em pânico, mas logo descobre que Turna deixou um bilhete dizendo que iria esperá-la no parque, onde desceram do ônibus. Quando se reencontram, Turna explica que uma senhora desajeitada a ajudou a sair da loja durante o incêndio, deu-lhe água e a acompanhou até o parque para que não tivesse medo. Zeynep repreende gentilmente Turna por falar com estranhos, mas agradece internamente pela ajuda. As duas procuram um hotel e se registram para passar algumas noites em Istambul. No quarto do hotel, a mãe pega jornais e descobre que a foto de Turna está estampada nas notícias. O jornal relata que uma pequena estudante do ensino fundamental, chamada Melek, desapareceu depois de ser vista brincando sozinha no porto de Bandirma. Pescadores que a viram brincando na beira do cais não a viram mais depois de uma tempestade e chamaram a polícia. As equipes de resgate procuraram por horas, mas encontraram apenas a bandana da menina desaparecida. A polícia continua a busca, mas teme que a pequena não esteja mais viva. Turna vê a notícia e chora. Zeynep tranquiliza a filha, dizendo que, se tiverem cuidado, não serão encontradas. As notícias na televisão continuam reportando sobre a menina desaparecida no mar, com as autoridades perdendo as esperanças. Durante os dias seguintes, Zeynep busca desesperadamente por emprego em Istambul. Ela vai a uma universidade onde havia recebido uma oferta anterior, mas descobre que o cargo já foi preenchido. Frustrada, ela faz várias ligações respondendo a anúncios de emprego, mas encontra apenas posições que não correspondem à sua qualificação universitária em fotografia. Enquanto Zeynep está fora procurando trabalho, Turna fica sozinha no hotel com fome e decide sair para comprar algo para comer. Na rua, a menina encontra novamente a senhora desajeitada, que a havia ajudado durante o incêndio. As duas se sentam juntas e começam a desenhar e brincar.
Turna usa uma borracha que tem o nome de Meleque escrito nela, o que chama a atenção da mulher, que pergunta se Turna tem 2 nomes. A menina nega rapidamente, criando uma tensão momentânea e dizendo que quer ir aos balanços. Zeynep finalmente consegue agendar uma entrevista de emprego para o dia seguinte. No caminho de volta ao hotel, ela encontra Turna brincando na rua com a senhora Gonu. Assustada por ver a filha fora do hotel novamente, a mãe inicialmente fica brava, mas Turna explica que tinha fome e saiu para comprar comida. A senhora Gonu comprou frutas para ela e estavam jogando o jogo das 5 pedras. Zeynep, apesar da tosse persistente que indica estar doente, agradece a mulher por cuidar de Turna mais uma vez. A senhora se despede afetuosamente, dizendo que gosta de como Turna a chama. Enquanto voltam ao hotel, a mãe repreende gentilmente Turna por tirar os sapatos novamente na rua fria, preocupada que a filha também fique doente. A irmã de Zeynep, chamada Duru, liga para ela demonstrando tristeza por não terem se encontrado ainda. Duru expressa mágoa por Zeynep ter visitado apenas a mãe e não ter procurado as irmãs. Ela descobre que Zeynep está hospedada em hotel e quer visitá-la, mas Zeynep adia o encontro dizendo que está muito ocupada procurando apartamento e emprego. Outra irmã, que está se preparando para o casamento, fica frustrada com a distância de Zeynep e decide ir até o hotel sem avisar, levando Duru junto. Ela quer entregar pessoalmente o convite do casamento e não aceitar uma recusa da irmã. Enquanto isso, Zeynep e Turna tentam sobreviver discretamente em Istambul, escondendo-se quando a busca pela pequena Meleque continua nos noticiários. Zeynep conversa com sua filha sobre emprego. Ela explica que seu professor da universidade renunciou, mas a tranquiliza dizendo que tudo ficará bem, pois foi chamada para uma entrevista no dia seguinte. Ela promete que terão uma casa nova em breve. Batem na porta e Zeynep pensa que deve ser a recepcionista verificando o ar-condicionado. De repente, alguém aparece dizendo surpresa! É Duru e sua outra irmã. Ela diz que sabia onde encontrá-la e afirma que ela não poderiam se esconder. Ela diz que sentiu muita falta e Zeynep responde que disse que ligaria quando estivesse livre, mas a irmã reclama que ela sempre promete isso e nunca cumpre. Chulé está bebendo rapidamente em um bar. Gengiz a aconselha a ir devagar, dizendo que ela não deve beber como se fosse água. A mulher se queixa de tristeza e percebe que há um repórter sentado no local, o mesmo homem que tirou uma foto dela dias atrás. Ela está sendo perseguida e sente que está enlouquecendo, querendo que a deixem em paz. Eles conversam preocupadas. Gengiz exige que Chulé vá à delegacia no dia seguinte, deixe a busca terminar e diga que preparará um enterro, pois não quer estar envolvido na investigação. As irmãs Duru e Gamze visitam Zeynep e Turna. Elas descobrem que Zeynep tem uma filha e ficam chocadas por ela ter escondido isso. Surge a discussão sobre quem é o pai do bebê. Zeynep admite que é um amigo de seu antigo trabalho, um homem casado. Quando o relacionamento proibido foi revelado, ela fugiu para onde está agora. As irmãs brigam constantemente, mas se amam. Elas conhecem Turna e comentam que, embora a menina não se pareça muito com Zeynep, tem os mesmos olhos e queixo. Uma delas brinca que nem Zeynep se parece com a própria mãe. Zeynep pede que não contem nada para a mãe delas ainda, pois ela mesma revelará a verdade no momento certo. As irmãs se despedem, prometendo se ver novamente. Gengiz e Chulé estão sendo entrevistados sobre a perda de sua filha. Gengiz mente ao dizer que cuidaram da menina durante anos como se fosse filha deles. Às vezes não comiam para que ela pudesse comer. Trabalharam duro para ela, até que uma onda a levou durante uma tempestade. Como não encontraram o corpo, tecnicamente ela está desaparecida, mas testemunhas a viram cair. O repórter insiste que não fechará o caso sem ouvir a versão da mãe, Chulé. Zeynep coloca Turna para dormir. A menina está empolgada por ter conhecido as tias pela primeira vez e as achou muito bonitas. Ela pergunta como deve chamar a avó quando a conhecer, e se a avó acreditará que ela é a verdadeira filha de Zeynep. Zeynep a tranquiliza, dizendo que sim, mas pede que durma, pois está tarde e frio. O repórter deixa uma mensagem de voz para Zeynep, dizendo que tentou contato com ela várias vezes. Ele quer falar sobre uma estudante que se perdeu, Meleque Alay. Pede que Zeynep torne a ligação quando estiver disponível. Na manhã seguinte, as irmãs conversam com a mãe. Elas contam que não a viram na noite anterior porque foram visitar a filha fugitiva, Zeynep. A mãe pergunta onde ela está ficando, e elas respondem que há num hotel. Zeynep está bem, muito bem na verdade.
Quando questionada se Zeynep voltará para casa, uma das irmãs diz que não acredita nisso. Zeynep mencionou que precisa cuidar de alguns assuntos, mas não especificou quais. A mãe não entende que tipo de assuntos seriam esses. Gamze faz um comentário sugerindo que talvez Zeynep esteja se escondendo de algo, o que irrita a outra irmã, que a acusa de sempre criar problemas de propósito. Zeynep chega para uma entrevista de emprego. Há um mal-entendido. Ela veio para a vaga de fotógrafa do mês passado, mas esse posto já foi preenchido. O único trabalho disponível é o da revista, que na verdade é uma vaga de encarregada de limpeza. Zeynep entende o mal-entendido, mas mesmo assim quer aceitar o trabalho de limpeza. O entrevistador fica surpreso, pois aquele trabalho não parece adequado para ela. Zeynep insiste dizendo que realmente precisa ganhar dinheiro e tem que trabalhar. Ela é informada que terá que usar uniforme e cumprir horas estritas de trabalho. Zeynep concorda com tudo e o entrevistador lhe deseja boa sorte. Ela consegue o emprego. Zeynep liga para Turna para dar a notícia. A menina está jogando um jogo e fica feliz ao saber que a mãe finalmente conseguiu o trabalho. Turna pergunta se ela gostou do novo emprego e se é professora novamente. Zeynep explica que não é professora, mas gostou do trabalho. Ela precisa começar imediatamente e estará trabalhando até às 8 da noite. Zeynep avisa que não terá o telefone com ela, mas vai verificá-lo em cada intervalo. Turna tranquiliza a mãe, dizendo que não se preocupe, que ela ficará bem. Elas se despedem, com Zeynep prometendo ligar em breve. Cengiz descobre que Shuli foi à delegacia. Ele está furioso, perguntando quem ela pensa que é, para falar com ele daquela maneira e para ignorá-lo quando ele fala com ela. Ele grita que quando pede para ela fazer algo, ela deve fazer. A ameaça escala. Ele diz que se ela não fizer o que ele manda, verá quem ele realmente é. Turna tenta ligar para Zeynep, mas ouve a mensagem automática dizendo que o telefone está desligado ou fora da área de serviço, pedindo que deixe uma mensagem após o sinal. Gonul está trabalhando na loja quando, de repente, o telefone toca. É Turna ligando e chamando-a de senhora pateta. Gonul pergunta se algo aconteceu. Turna quer saber onde ela está e pergunta se pode ir até a casa dela brincar. Gonul explica que está trabalhando na loja e se preocupa se a mãe de Turna não ficaria brava se ela saísse sem avisar primeiro. Gonul tenta conversar com Turna, mas algo está estranho na ligação. Turna menciona agradecer por um lápis. Gonul pergunta repetidamente se ela está bem, chamando-a de querida. A ligação cai ou Turna para de responder. Gonul fica desesperada, gritando: Turna, Turna, por que você não atende o telefone? Zeynep corre até o hotel procurando por Turna, gritando o nome da menina. Ela pergunta à recepcionista se viu sua filha. Quando a funcionária pergunta qual menina, Zeynep diz: a menina do quarto 106. O recepcionista informa que a menina foi embora com uma mulher mais velha e deixaram o bilhete. O bilhete diz: Turna está comigo. Ela estava com um pouco de febre. Zeynep percebe que foi a senhora Gonul, da loja que levou Turna. O relacionamento entre Shuli e Cengiz atinge um ponto crítico de manipulação, com ela implorando para que ele não a abandone, enquanto promete fazer a polícia encerrar a investigação sobre a morte de Melek. Zeynep chega à casa da senhora Gonul, que a recebe calorosamente dizendo: Olá, bem-vinda. A senhora Gonul explica que Turna estava com muita febre, então ela a levou para ser examinada imediatamente. No entanto, como não tinha a identificação da menina, o médico não pôde fazer uma receita. Ele mencionou alguns medicamentos, mas a senhora Gonul não sabia qual dar, pois a criança poderia ser alérgica a algum. Zeynep elogia a atitude dela, dizendo que fez muito bem. Ela decidiu esperar um pouco e, se Turna não melhorar, dará um medicamento. Zeynep encontra Turna na casa da senhora Gonul, que explica ter percebido instintivamente que a menina estava doente e a levou ao médico. Como não tinha os documentos de identificação de Turna, não conseguiram fazer uma receita. Então Gonul apenas tentou baixar a febre e cuidar da criança. Zeynep fica profundamente agradecida pela bondade dela. Durante uma conversa íntima, tomando chá, a senhora Gonul pergunta por que Zeynep não vai morar com sua mãe, para ter ajuda. É então que Zeynep revela seu segredo mais profundo e doloroso. Ela foi adotada. Sua mãe biológica a abandonou quando tinha apenas 5 anos, e ela não se lembra do rosto dela, nem sabe onde ou quando realmente nasceu. Uma babá do orfanato escolheu um aniversário arbitrário para ela e a fazia soprar uma vela todo ano, mas Zeynep nunca se sentiu verdadeiramente feliz porque aquela data não era real. Ela conta uma memória marcante. No dia do abandono,
Sua mãe a levou a um parque de diversões, permitiu que subissem todos os brinquedos, foram a um restaurante onde ela ganhou muitos presentes, tentando consolá-la, porque queriam dar um carrinho em vez da boneca que ela desejava. No final do dia, em um lugar verde, sua mãe lhe deu um dente de leão e soprou, fazendo os pétalos voarem. Zeynep parou de chorar e riu pela primeira vez naquele dia. Foi quando sua mãe pegou sua mão, deu-lhe outro dente de leão e, enquanto a menina estava distraída observando os pétalos voando, simplesmente foi embora. Zeynep passou anos se culpando, pensando que talvez se não tivesse parado de chorar, se não tivesse rido com a flor, sua mãe não a teria abandonado. Ela não se lembra do rosto da mãe, mas ainda sente o calor de sua mão. Zeynep explica à senhora Gonu sobre amor não correspondido. As crianças amam os pais incondicionalmente, sem medida, aceitando qualquer coisa só para fazer-os felizes, continuando a amá-los mesmo após serem abandonadas. É por isso que pais nunca deveriam abandonar seus filhos, pois traem o amor mais puro que existe. Quando Gonulo pergunta se ela gostaria de ver sua mãe biológica novamente, Zeynep declara enfaticamente que nunca gostaria de ver aquela pessoa capaz de trair um amor tão incondicional. A senhora Gonulo simplesmente responde: "Entendo."